Glória a Deus. Amados, ainda de pé, abra aí Mateus, capítulo 6, verso 16. Quero compartilhar uma palavra aqui hoje, maravilhosa com você, uma chave, um código do céu. Lá começa o sermão do monte, né? Jesus, ele começa o maior sermão ali da Bíblia, de princípios, ensinamentos, né? Algo profundo. Chega no capítulo 6, vai falar da oração, da esmola. Criança de 3 a 7 anos já podem ir somente de 3 a 7 anos hoje. O restante fica aqui com a gente, tá bom? E aí, o verso 19 vai falar dos tesouros do céu. E quando a gente chega aqui no capítulo 6, verso 16, diz assim, olha, para você entender essa mensagem, você precisa entender a introdução dessa mensagem. Eu quero hoje trazer um segredo para a tua vida. Hoje Deus marcou para nós resgatarmos isso que nós vamos tratar aqui. Hoje nós vamos resgatar uma arma potente, poderosa, que nós vamos continuar usando. Para quem não usa, eu vou te convidar a usar essa arma a partir de hoje. A palavra do Senhor diz, o verso 16, diz assim, né? Jesus falando, na minha versão diz assim, verso 16, e quando jejuardes, não vos mostreis contritos com os hipócritas, porque eles desfiguram o seu rosto, para que os homens percebam que eles jejuam. Em verdade vos digo, que já receberam a sua recompensa, o seu galardão. Tu, porém, mais uma vez ele fala, tu, porém, diga comigo, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto, para não pareceres aos que jejuam, mas ao teu que está em secreto, e o teu Pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Aleluia. Feche os seus olhos. Senhor, nós te agradecemos por essa unção, por essa presença. Pai, agora abre, Senhor, nosso entendimento, nosso coração. Nós queremos ouvir, Senhor, a tua voz. Fala, Espírito Santo. Nós queremos ferramentas, Senhor, do céu. Nós queremos estar munidos, Senhor, de ferramentas no céu, do céu. E nós queremos aprender contigo. Que eu possa diminuir e o Senhor cresça e nos ensine nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Sente, querido, glorificando. Hoje eu refleti muito, irmãos, eu não estava podendo ler, eu gosto de ler, e eu pedi ao Senhor um direcionamento. Sempre peço, o que a igreja está precisando, Senhor? O que nós estamos precisando? E eu comecei a lembrar, irmãos, de como a minha vida, ela mudou após momentos de oração. Vocês sabem, eu gosto de ir no monte, e eu falo, desde quando eu descobri esse lugar secreto, né, eu não vou no monte porque eu não oro em casa, não, muito pelo contrário, eu caí, eu estava fazendo meu devocional pela manhã, e não culpei a Deus, Senhor, eu estava fazendo o meu devocional, estava lendo todo o livro, e caí, falei, não, Senhor, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, tudo, irmãos. E eu falo uma coisa para vocês, tudo que eu pedi em secreto, em oração, tudo que eu pedi, fazendo jejum, o Senhor me atendeu, tudo, irmãos. E hoje eu quero falar, pode colocar aí, hoje eu quero falar dessa arma, hoje eu quero falar com vocês, sobre o jejum, com esse tema, renovando o recipiente, para o novo vinho que Deus tem. Hoje eu quero falar, justamente desse jejum, porque muitos podem dizer assim, pastor, isso é um contrassenso, é uma contracultura, hoje a gente já não faz mais, hoje a gente já nem lembra, é tão corrido. Irmãos, na nossa época, a gente não vinha para o culto de Santa Ceia, pelo menos pela manhã, pelo menos até meio-dia, sem jejuar, e não era pedindo nada, era um momento de consagração a Deus. Parece um contrassenso, hoje falar de jejum, em águas claras, eu pensei que eu ia buscar uma chave, eu estou te dando uma chave, eu estou dizendo que o jejum é para quem tem urgência,
Jejum é para quem precisa de algo urgente da parte do céu. Ele é um instrumento, então, será que é um instrumento arcaico? Não é. Ele não caiu e nunca foi, irmã Leila. O jejum nunca foi um instrumento arcaico. O ser humano, ele tem uma fome. Deixa eu te falar, ei crente, o ser humano, ele tem uma fome insaciável. Muito maior do que comida. O ser humano, ele tem uma fome de Deus, uma fome de propósito. Existem dois momentos na nossa vida. Existe um grande escritor, John Maxwell, que ele diz que existem dois grandes momentos. É quando o ser humano nasce e quando o ser humano descobre em Deus o seu propósito. Esse é o momento mais feliz da vida. Eu descobri o meu propósito em Deus. Porque existe um vazio, irmãos. Existe um vazio no coração do homem, que ele anda de lado, atrás do hedonismo, atrás de uma alegria momentânea, atrás de shopping, atrás de viagem, atrás de relacionamentos. E o vazio continua lá. Agostinho de Hipona, ele tem uma frase, né? Ele fala, deixa eu adiantar aqui. Ele diz assim, não está funcionando, pastor Neves, de novo aqui, ó. Há uma fome que o pão, ajeitei para mim aqui, para eu não perder a concentração, pastor. Há uma fome que o pão não sacia, um vazio que o banquete não preenche. O coração humano só descansa quando encontra o seu Criador. Eu vou repetir, ei, o teu coração só vai ficar descansado quando você se voltar para aquele que conhece o manual de criação. O teu coração está inquieto porque você quer buscar em outras fontes. O coração fica inquieto porque eu estou esperando no médico, eu estou esperando no concurso, eu estou esperando aquela pessoa, aquele homem se olhar para mim. Não, querido, você tem que pensar, se Deus olhar para mim, aleluia, quando o meu coração estiver alinhado com o de Deus, irmãos, quando nós encontramos então esse propósito, muda tudo, porque você sai pela manhã sabendo que pode ter problema naquele dia. Você sai na segunda-feira, ou você enfrenta a dificuldade, mas eu conheço o meu propósito. Eu sei para que Deus me chamou. Lembra que eu falei, irmãos, eu vomitei e caí, de cara, em cima do meu vômito. Eu falei, Senhor, obrigado, porque eu não bati minha cabeça. Obrigado, Senhor, porque em pouco tempo eu vou estar no convívio com a minha casa, com a minha família. Eu sei do chamado que Deus tem. Então existe uma sede, que nós tentamos supri-la com muitas outras coisas. Pode passar aqui, volta lá, o versículo anterior, volta. A palavra do Senhor diz que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Irmãos, aquele povo passou 40 anos no deserto, na dependência não foi de reis, não foi na dependência de homens, mas foi na dependência daquilo que Deus liberava através da sua boca. Nós temos fome, sim. O corpo ele pede muitas coisas, mas não é só de pão que vive o homem. Nós vivemos daquilo que sai da boca de Deus, irmãos. Hoje mesmo Deus pode liberar, tal qual Ele usou o Márcio. Deus pode liberar algo. Hoje, esse mês de setembro, o mês de outubro, hoje Deus pode estar liberando uma palavra que vai mudar a tua história. Porque nem só de pão viverá o homem, mas da palavra que sai da boca de Deus. Se Deus prometeu, aleluia, Ele vai cumprir. Querido, Deus está dizendo para alguém, eu te chamei, eu te escolhi, tu é filha amada, tu é filho amado, descansa o teu coração, crede em mim, aleluia. Existe um livro que eu caí na bobagem de emprestar, do Luciano Subirá, até que nada mais importe. Depois você pesquisa e compra esse livro. Ele fala lá que não é, irmãos, a questão apenas do jejum pelo jejum, mas que a gente possa dizer, Deus, eu te desejo hoje mais do que
um prato de picanha, eu te desejo hoje mais do que aquele cuscuz, eu te desejo hoje mais do que aquele emprego que eu estou achando que se aquele homem me der. Não, Senhor, porque irmãos, Deus ele está no controle da história, Ele mexe as peças, Ele usa pessoas para nos abençoar. Deus usa recursos para nos abençoar. Ele falou, olha, eu tenho tesouros escondidos. Ele que tem, irmãos, tesouros escondidos. É Ele. Então, queridos, lá no Velho Testamento, foi estabelecido lá em Levítico, o dia da expiação era um dia do jejum. Mas eu olho para o Velho Testamento, eu vejo muitas situações dizendo assim, enquanto o povo de Deus jejuava, a prisão do Pedro foi aberta e o terremoto abriu as portas, aleluia. Enquanto Silas e Paulo estavam em jejum e oração, Deus mandou um anjo para libertar, aleluia. A Bíblia no Velho e no Novo Testamento, ela é recheada de exemplos. A rainha Esté se deparou com uma possível eliminação, ameaça do seu povo. E aí ela falou, olha, durante 3 dias, vai lá em Suzã, pede para todo o povo, todo mundo, até os animais. Velho Testamento não tinha brincadeira não. Eu tenho um cachorro chamado Arrascaeta, eu já estou pensando em botar aí para jejuar também, mano. Todo mundo, jejum, 3 dias. Sabe por quê? Deu certo o jejum da Esté? Ela entrou, ela não foi morta, existia um decreto que poderia fulminá-la, mas ela entrou e salvou seu povo. Por quê, pastor? Porque o jejum antecede grandes decisões. Você está prestes a tomar alguma decisão aí? Você está prestes a tomar alguma decisão? É hora de jejuar. Irmãos, quando mãe de Samuel, a irmã Ana, ela estava ali com diagnóstico de esterilidade, mas ela estava ali em jejum. Deus não deu só um filho, Deus deu um profeta para ela. Deus está dizendo, quando você começar a levar a vida a sério, de oração e jejum, eu vou esclarecer e te anteceder aí, grandes decisões eu vou esclarecer para você, grandes decisões. Mas no Velho Testamento nós temos o exemplo de Daniel. A palavra diz que naqueles dias Daniel esteve por 3 semanas completas, não comeu manjares, nem carne, nem vinho. A palavra diz, irmão, que então o Senhor diz, olha Daniel, você que está em jejum aí, deixa eu falar uma coisa, calma Daniel, não temas Daniel. Sabe por quê? Porque desde o primeiro dia em que você aplicou teu coração a compreender e a humilhar-te, a jejuar perante Deus, são ouvidas as tuas palavras. Ei, irmãzinha, você que está orando, meu irmão, você que está orando, calma. Desde o primeiro dia, pastor, não estou vendo o resultado. Calma, no mundo espiritual as coisas estão acontecendo. No mundo espiritual Deus está fazendo, aleluia. Você pode não estar vendo no mundo físico, porque estava lá, né, o príncipe da Pérsia segurando durante 21 dias, e o Daniel orando, e ele segurando mais um dia, 21 dias. Mas aí veio Deus e falou, calma meu filho, essa visão, ela não é para esse tempo. Então, após o jejum, Daniel recebe visões e revelações profundas sobre o futuro. Levante a sua mão, porque quando você orar, você vai ter revelação da parte do Senhor. Você vai alinhar o teu coração com o coração de Deus e te prepara para as revelações que virão da parte do Senhor. Esse foi Daniel, querido. Mas grandes avivamentos da história, quem estuda um pouquinho de teologia sabe, grandes avivamentos, nós só estamos aqui pelo avivamento que houve lá na Califórnia, lá nos Estados Unidos em 1906, da Rua Azusa, todo mundo conhece, irmãos, esses pastores jejuavam, eles dormiam na igreja e faziam jejum. Isso aqui bate em nós também, irmãos. A palavra, irmãos, sobre jejum tem ainda impactado até hoje a minha vida. A Bíblia diz, irmão, os livros sobre o avivamento da Rua Azusa, eles dizem que apenas uma sexta-feira, 35 pessoas foram curadas de surdez. As pessoas passavam longe do trem e elas começavam a chorar, a tremer. O poder era tão grande, Márcio, que músicos
eles aprendiam a tocar na hora do culto. Pessoas eram curadas, cegos eram curadas. Irmãos, novos músicos, pessoas choravam próximo, passavam e sentiu o terremoto. Você sabe que a igreja, a Assembleia de Deus, os suecos, o nosso Daniel Berg e Gunnar Wingre, eles estavam lá. E eles vieram, alguns anos depois, lá para Belém do Pará, terra querida, minha terra. E de lá saíram para o mundo todo, missionários. Mas tudo isso passou pelo jejum. Mas será que isso, pastor, isso ficou para os gigantes? Isso ficou para minha mãe, a Marlene, minha mãe? Eu cresci vendo a minha mãe jejuar. Falava, olha, a partir de hoje, tu está curado. E fulana, Deus está falando assim, assado, você vai ter um filho, o nome dele. Minha mãe, uma benção. Será que isso ficou para os gigantes da Bíblia? Eu te digo que não, irmãos. Isso aqui é para os dias de hoje. A palavra do Senhor lá em Mateus capítulo 16, quando nós lemos, nós vemos o jejum como uma ordenança. A Bíblia não fala se jejuares. Em dois momentos, o 16 e o 17, aliás o 18 vai falar quando. Irmãos, não é se, é quando. Significa que você vai jejuar. Quando você fizer um jejum, minha serva, meu servo. Então, isso aqui é um tratamento sobre hipocrisia, pastor Claudecim. Jesus estava tratando os hipócritas que jejuavam, os religiosos. Querido, quando você começar a jejuar, não venha para cá para a igreja dizendo, pastor, eu estou em jejum. Tu está vendo a minha carinha, pastor? Coloca o cabelo para frente amarrotado, coloca uma roupa igual um pano de saco, chega aqui, que isso, irmão? Está jejuando, é? A Bíblia diz que você já perdeu a sua recompensa. Porque a orientação aqui, passa um óleo, unção, lava esse rosto e vai ter uma recompensa secreta. O teu pai, esse jejum que a gente faz não é para os homens. A Bíblia é clara, ela me ensina isso. Jesus me ensina que o jejum não é para os homens. Eu estou 40 dias de oração, eu sou muito santo. Sai daí, Satanás, vai enganar outro, porque você já recebeu sua recompensa. Irmãos, o jejum não é para vanglória humana, é um relacionamento íntimo com Deus. Senhor, é contigo, é no secreto. O Senhor sabe porque eu estou jejuando, o Senhor sabe porque eu estou orando. Mas existe uma questão temporal aqui. Lá, quando um lunático, cheio de espírito maligno, ele se jogava no fogo, e aí a mãe dele pegava, ele ia e se jogava no rio, se jogava no lago, e se jogava cheio de espíritos malignos. E aí, irmão, sabe o que aconteceu? Vamos apelar, vamos orar por esses discípulos lá, e se ajuntaram, vamos orar, sai! Cri, cri, e o demônio lá se jogando no fogo. Agora vamos fazer para cá, sai! E ele não saía, sai, não saía. A Bíblia diz que eles foram tristes. Jesus, o lunático. Aí Jesus fala, olha, até quando eu estarei com vocês? Vocês têm pequena fé, mas existe um problema aqui. Existe um problema. É o próximo, né? Cadê o versículo? Jesus fala assim, é porque eu não coloquei aqui. Jesus, ele fala assim, esta casta, isso mesmo, Malê, esse tipo de demônio, olha uma classificação aqui do inferno. Esse tipo de demônio, eu vou falar um segredo para vocês, ele só sai com... Se eu fosse você, pegava isso hoje. Eu não sei o que você está passando, eu não sei, você já orou, já chamou discípulo, você já fez de tudo, mas existem castas, existem tipos, existem níveis espiritual, irmão, que Deus está te chamando para você se levantar em jejum e oração. Saindo dali, eles foram lá, estava Mateus coletando impostos, e aí Mateus falou, eu vou dar um banquete, vem cá Jesus, chama os teus discípulos, vamos comer. E aí a Bíblia diz que eles foram, Max, se senta aqui, por favor. E ali, irmãos, os hipócritas mais uma vez falaram, o mestre de vocês, ele come com os publicanos. Jesus, muito sábio, irmão, naquele sermão, ele fala,
Como pode os convidados no noivo ficar de luto? Irmão, a gente não, quando a gente vai para um casamento, a gente às vezes, eu vou celebrar com fome, mas eu sei que vai ter uma comidinha para o pastor celebrante. O noivo está ali, a noiva, nós estamos em festa, vai ter um aniversário, vai ter aquele salgadinho, abençoado. Jesus, ele falou, olha, o noivo está aqui, eu sou mais... Aí ele fala algo que me deixou essa semana, fala assim, virão dias, quando o noivo lhe será tirado, então, chegou esse tempo. Hoje nós podemos jejuar. Chegou o tempo, querido. Nós podemos clamar e jejuar. Aleluia. Esse é o tempo que nós podemos levantar jejum. E por que você não está mais jejuando? Porque você esqueceu essa ferramenta, caiu em desuso na tua casa. Ah, querido, Deus está te dando uma arma hoje. Por que então o jejuar é tão poderoso? Justamente porque isso que eu falei, esta casta não sai. Irmãos, existem guerras espirituais. Existem guerras espirituais que você vai combater no jejum e na oração. Eu posso relatar aqui para vocês várias situações. Como é que eu aplico isso, pastor? Irmãos, leia Isaías 58, porque o jejum lhe quebra as cadeias da injustiça, da impiedade. Aquele povo ali estava reclamando no verso 3, porque nós jejuamos, ó Senhor, e o Senhor não atende. Existe um problema aqui. Existem jejuns que têm uma motivação errada. Irmãos, existem crentes orando para querer o marido da outra. Eu lutei aqui na igreja. A pessoa chegou, pastor, o meu marido, olhei, meu Deus, está de aliança, ela é marido. O Senhor falou assim para mim, é o marido da outra, da amiga dela. Eu falei, ele é seu marido ou é o marido da sua amiga? Irmãos, no gabinete, nós precisamos disso. Isso só vem com jejum e oração. A revelação espiritual só vem com jejum. Irmãos, que Deus me fulmine agora aqui. Quantas vezes eu aconselho mulheres e Deus revela, ou o marido fala, olha, você está traindo a sua esposa, você tem que parar hoje com isso. Mulheres e homens pedindo, então ela estava pedindo para casar com o marido aqui, quem era casado. Eu falei, olha, não, amados, esse povo ele estava pedindo, fazendo jejum, mas eles estavam deixando de lado a piedade, o amor. Irmãos, é tão lindo. Se você pegar lá, não vai dar tempo, mas depois, se você pegar Isaías lá e continuar lendo, se Deus fala assim, olha, o jejum que eu quero, o que me agrada é um jejum que seja justo, que vocês peçam as coisas certas. E aí Deus fala assim, e aí sim, o Senhor te guiará, depois que vocês fizerem isso, o Senhor, verso 11, o Senhor te guiará continuamente, e fartará a tua alma em lugares áridos. E ele vem trazendo toda a consequência. O verso 14 diz assim, quando vocês corrigirem a motivação, Deus falando, quando vocês fizerem o jejum certo, então te deleitarás no Senhor, e te farei cavalgar sobre as alturas da terra, e te sustentarei com a herança do teu pai Jacó, porque a boca do Senhor disse, aleluia. Para de estar fazendo jejum para enriquecer. Para de estar fazendo jejum com a motivação errada, querido. Fraqueza de alma, né, irmã? De espírito. Mas além do jejum quebrar, o jejum traz a revelação, irmãos, e direção clara. Quantas vezes eu olho para a Bíblia, falei para vocês, Josafá, a Bíblia diz que enquanto Josafá começou a clamar, e eles estavam em jejum perante o templo, enquanto ele orava, Deus fez emboscada e matou todos os seus adversários. O jejum vai trazer revelação clara do teu próximo passo. Existe um autor que diz que o jejum não muda a Deus, mas ele muda o nosso coração.
Por quê? Porque eu começo a receber a conexão Wi-Fi do céu. Oh Senhor, é isso que o Senhor quer para minha família? É isso que o Senhor quer, Pai? Aleluia! E Ele vai dando direcionamento. Lá em Atos, eles precisavam fazer a primeira viagem missionária. Paulo não tinha viajado, Paulo não tinha experiência. A Bíblia diz que quando eles oravam, enquanto eles adoravam ao Senhor vocês não estão ligados, irmão. Presta atenção. Enquanto adoravam ao Senhor disse o Espírito Santo, querido, separem para mim o que? Barnabé e Saulo para a obra. E o chamado, aí Saulo começa a viajar, aleluia, o missionário. E ele transforma o mundo daquela época até hoje. Nós temos resultado do Evangelho. Você está entendendo isso, irmãos? Que o jejum ele traz uma revelação direta e clara daquilo que está no coração de Deus. O jejum também humilha a alma e atrai o favor de Deus. Porque Tiago fala, né? Deus resiste aos orgulhosos, mas Ele concede graças O jejum é uma humilhação. Você vai ver muito o jejum trocado no original, a palavra jejum. Então ele se humilhava perante o Senhor. Você vai ver muitas vezes, você pesquisa depois isso, você vai ver muitas vezes que o jejum, ele tem, em algumas situações, ele tem a mesma raiz da palavra. Então Daniel se humilhou, então Jeremias, então houve uma humilhação, houve o jejum. Isso é humilhação. E os humilhados serão exaltados. Pega o microfone, meu filho. Irmãos, o jejum, ele traz libertação de vícios. Como, pastor? O nosso coração, o nosso apetite carnais, eles nos dominam. Os nossos apetites, nós queremos estar em outros lugares. Nós queremos comer. É legítimo, irmão. Querer comer é de Deus, viu? É legítimo. Mas quando nós jejuamos, nós estamos em treinamento do céu. Quando nós jejuamos, nós começamos a aprender a palavra não. E o nosso coração começa a ser treinado. Não para o alimento hoje. Amanhã é não para o pecado. Amanhã é não para a carne. Amanhã é não para a pornografia. Não para o vício. É o jejum que vai libertar. E eu gostaria do relato desse jovem aqui que passou por isso. O Max passou por isso. E hoje ele foi impactado. Ele falou: pastor, essa palavra foi o que eu vivi. Conta aqui seu testemunho enquanto eu tomo uma água, Max. Você passou por tudo isso, o que foi que te ajudou? Meus irmãos, há mais ou menos 13 anos atrás, eu tive essa experiência, quando eu converti através da cura da minha esposa, a gente não era evangélico, e eu fazia tudo aquilo que o mundo oferecia, usava droga, bebia muito, fumava, mas quando a gente converteu, tinha um pastor chamado José Alcântara. No começo, assim, eu fiquei muito nervoso, assim, ficava nervoso, vontade ainda, de praticar esses atos, mas ele me deu uma palavra. Ele falou assim: Max, vamos jejuar e vamos orar, porque tem casta que só sai no jejum e na oração. Ele falou assim para mim: faz o jejum de Daniel, 21 dias. Só que quando foi passando o jejum, eu trabalhava, o inimigo se levantando, e eu jejuando, orando. Aí quando foi o dia de eu entregar, eu falei: não, veio no meu coração, faz os 30 dias. E eu fiz os 30 dias de jejum e oração. E Deus me libertou de uma tal maneira, irmãos. É por isso que eu falo, eu sei que é até meio polêmico, porque assim, eu não acredito que ainda tem crente que bebe, porque a arma está aí, como o servo de Deus está falando, é através do jejum, da oração. Se tem algo que está te atrapalhando, Jesus, Ele deixou o Espírito Santo, e nós temos armas de jejum, de oração, de entrar para o quarto, de fechar a porta, de combater, porque tem área da tua vida, meu irmão, que é só no jejum e na oração. Não adianta dinheiro, não adianta diploma, não, a casta só sai, o inimigo só cai por terra no jejum e na oração.
Então esse é meu testemunho. Eu fiz 30 dias de oração. E hoje você pode colocar uma maconha para me ver, uma cocaína para me ver, que nada. Vamos aplaudir Mas a Deus. No jejum e na oração. Continua aqui que eu já vou descer. Glória a Deus. Quando o Max me contou o testemunho dele, eu falei: Max, você usava cocaína? Eu nunca vi uma cocaína. Ele falou: usei, pastor. Usava maconha. Eu fumava, pastor. Eu fumava. Eu usava todas essas drogas. E aí hoje ele falou assim: eu lembrei. Eu me converti e eu continuei fumando maconha, usando cocaína. Talvez existem pessoas que estão lutando hoje com vícios aqui. Talvez você conheça alguém que esteja lutando. Nós conhecemos, irmão, a carne, ela não está treinada. Eu estou mentoreando alguns pastores e um mais jovem falou assim: como é que você consegue? Você não chama palavrão? Eu falei: não chamo, minha esposa está ali, que Deus me fulmine. Mas como é que você consegue tal coisa assim? Teve um outro que falou assim: você não pega o dinheiro da igreja? Eu falei: não pego. Pastor, se eu fosse pastor lá, até me afastei desse pastor, eu pegava um salário de X. Eu falei: não pego. O nosso coração ele precisa ser ensinável, é um coração que precisa de tratamento do não. O jejum ele vai te trazer isso. E o Max me falou que quando pela manhã ele ouviu essa mensagem, ele lembrou que ele só foi liberto através do jejum. Ele falou: eu tenho nojo de bebida, eu tenho nojo de cigarro, pastor. Você está vendo como é poderosa essa arma? Existe um livro que me impactou muito, fala desse pastor lá da Indonésia. Ele colocava cobras ali dentro da igreja e fazia feitiços, cobras se materializavam. E lá na Indonésia é muito difícil, irmãos, pregar o evangelho, mas essa família de pastores estavam lá lutando e o pastor não aguentava mais. A cobra picava esse que era da feitiçaria e nada acontecia. Ele colocava cobra ao redor da igreja, perseguiu o pastor, e o pastor se levanta, 40 dias de jejum, 40 dias, e o livro diz que um dia, esse macumbeiro aí, um dia esse feiticeiro, ele teve um sonho, Jesus se revelou no sonho, falou: olha, vai lá, que o meu servo está jejuando, e ouve o que ele tem para falar. Quando ele chegou, o pastor falou: eu sabia que você vinha. Quem foi que teve o encontro com essa noite com você? Chama-se Jesus de Nazaré. E esse Jesus quer ganhar a sua vida. E você que é a espécie de prefeito aqui da aldeia, você vai me ajudar a ganhar todos os irmãos. Resultado, toda aquela aldeia, aquela família, aquele feiticeiro, isso aí é o batismo dele nas águas, aleluia. Deus trouxe solução, aleluia, através do jejum, queridos. Deus move. Irmãos, eu já participei de tantas experiências em jejum, mas uma me marcou muito. O irmão peruano, eu sempre falo, um pastor que me auxiliou, ele era meu pastor Neves, era o pastor peruano. Ele tinha lá ele tinha uma bomba da água. Aí o vizinho dele pulou pro quintal dele e roubou a bomba. E ele, irmão peruano, você não conhece o peruano, eles não desistem. E ele foi pro jejum, e aí, irmãos, teve um dia, ele já jejuando, já magro, a bomba da água dele, na época eram os 3.000, hoje os 9.000. Irmãos, Deus se revelou ao irmão peruano. E Deus mostrou que o vizinho dele pulou o muro, colocou uma escada e tinha colocado embaixo de uma lona azul. Sabe o que o peruano fez? Entrou na casa dele e falou: olha, você me roubou, eu vim buscar aqui minha mão. Mas como é que você invade? Levantou a lona, a bomba estava lá. Deus, ele se revela, irmãos, quando a gente dá prioridade em buscar o relacionamento com ele. Isso é só um exemplo meu, não é um exemplo que eu li. Muitos ministérios estão contando isso. Se você acessar os ministérios internacionais, os muçulmanos lá no mês do Ramadã deles, eles começam a fazer jejum, começam a jejuar, e está tendo um êxodo de muçulmanos para o cristianismo. Por quê, pastor? Porque Jesus se revela. Quando eles estão lá com o coração, irmãos, em jejum, buscando Alá, na verdade, eles estão encontrando Jesus, estão se convertendo ao cristianismo, aleluia.
Irmãos, eles nem sabem o que estão fazendo, o princípio do jejum. Nós sabemos, imagina como nós podemos impactar a nossa família, a nossa vida, através do jejum. Eles estão buscando Allah, mas eles estão encontrando é Jesus, e uma migração tem acontecido. E para finalizar, eu quero falar do jejum, que não tem uma motivação nenhuma, senão Deus, a sede de Deus. O salmista, ele é bem claro quando fala: minha alma, ela tem sede de Deus, do Deus vivo, aleluia. Quando nada mais importa, irmãos, nós buscamos primeiro Ele, nós temos sede por Ele. Senhor, eu estou com uma dorzinha aqui, está apertado financeiramente, mas a minha sede é do Senhor, aleluia. O maior milagre do jejum é nós sermos saciados pela presença do Senhor. Esse é o maior milagre, irmãos. É sermos saciados pela presença do Senhor. O que nós precisamos é ter sede e a motivação certa. Você só precisa começar um jejum. Senhor, antes de eu pedir algo, antes de eu começar a colocar minhas demandas, eu quero, Senhor, fazer um jejum de comunhão. Quero ter comunhão, eu quero ter relacionamento contigo, através do jejum e da oração. Não das coisas, diga comigo, não das coisas, mas da presença. Não se perca, irmão, nas coisas. Eu vou repetir, não se perca. Muitas pessoas deixam de dar dízimo na casa do Senhor, irmãos. Eu acho isso uma afronta ao Senhor. É dizer: olha, eu estou dando o meu jeitinho aqui, porque eu não confio em Deus. Saiba que o seu dízimo, ele pode impactar, irmãos, cidades, como nós estamos fazendo. Mas se você deixar de devolver o seu dízimo, quebra a comunhão, porque você não está mais confiando no Senhor. Você está confiando que vai reter aquilo vai te ajudar, e não vai, irmãos. Eu tenho testemunhos e testemunhos. Queridos, continue sendo dizimista. Nós somos uma igreja séria, apesar de muitas situações históricas lá no passado, mas isso ficou lá no passado. Nós estamos em franco crescimento. Amanhã começa o Espaço Kids aqui ao lado, uma igreja linda. Já estamos fazendo orçamento para melhorar toda a frente, até o final do ano essa igreja vai estar linda para a glória de Deus. Nós vamos dar um gás aqui na nossa sede. Então, queridos, seja fiel ao Senhor em todas as áreas. Trabalhe numa frente da igreja. Você só vem aqui para jejuar? Você só vem aqui para a campanha de terça? Você só vem aqui para tomar Santa Ceia e acha que está tudo bem? Não, irmãos. Comece a querer o relacionamento com o Senhor. Comece a querer ajudar na obra. Em que eu posso ajudar? Quarta-feira, nós iremos falar aqui sobre o impacto das redes sociais no emocional de crianças, adolescentes e adultos. A Bíblia diz que tudo que se deve guardar, guarda o teu. Quarta-feira eu quero você aqui, tá, queridos? Você vai trazer um adolescente, você vai trazer alguém viciado. Você conhece alguém viciado? Eu vou te mostrar por que as pessoas são viciadas nas redes sociais. Por que você passa horas rolando o feed? Quarta-feira. E eu vou trazer o que está causando, irmãos, burnout digital em crianças, psiquiatras lotado de agendamento de crianças por conta da tela. Então, venha, porque Deus quer falar algo para salvar o teu filho, para salvar o teu casamento. Quarta-feira nós estaremos ministrando. Amém? Fique de pé, deixa eu orar. Coloque a mão no seu coração neste momento. Deixa eu orar com você. Aleluia. Feche os seus olhos. Senhor, mais do que as tuas dádivas, Senhor, mais do que dádivas e presentes, o que nós queremos é a tua presença, Senhor. Perdoa por nós sermos negligentes com a tua obra. Perdoa porque muitas das vezes somos mesquinhos, Senhor, em devolver nossos dízimos e ofertas. Nos ensina, Senhor, a ir além.
Nos ensina a profundidade do relacionamento, a recompensa, Senhor, no secreto, Pai. Nos ensina a confiar mais no Senhor e não no nosso próprio intelecto. Nos ensina, Senhor, a treinar o nosso coração, a dizer não à carne. Nos ensina a treinarmos, Senhor, o nosso coração a dizer não ao pecado. Nos ensina, Senhor, a dizermos sim ao jejum, meu Pai, e querermos ser saciados, Senhor, pela Tua presença. Nós queremos, Senhor, o pão vivo. Nós não queremos ter fome apenas de alimento, mas nós queremos que a Tua palavra diariamente saia da boca do Senhor e nos alimente. Porque não só de pão nós queremos viver, mas de toda, Senhor, de toda a palavra que sai da Tua boca, Senhor. Toda a palavra que sair esta semana da boca do Senhor será alimento para a minha vida, para esta família, Senhor. Toda a palavra que sair, Senhor, quando o Senhor mandar do céu maná, Senhor, foi a Tua boca que liberou a provisão. Quando o Senhor perceber que está muito quente o deserto, o Senhor sopra e da Tua boca ordena, Senhor, uma fumaça durante o dia. Quando o Senhor perceber que está frio, dias frios, o Senhor vai mandar, Senhor, Deus, uma cortina ali para aquecer, Senhor, a nossa vida, Pai. Eu creio, Jesus, nós somos dependentes do Senhor, meu Pai. Nos ajuda a ser dependente do Senhor. Aleluia. Aleluia. Nós vamos começar a Santa Ceia do Senhor. Todos vocês são bem-vindos, maiores de 12, casados, em comunhão com a sua igreja. Você que está em plena comunhão, participe desse momento conosco. Amém? Então participe. E nós vamos voltar, irmãos, à prática do jejum. Jejum não é para o nosso pai, não foi para os nossos avós. Deus não tem neto, Deus tem filhos. Está na hora de você se levantar como filho amado de Deus e jejuar, tá bom? Estenda suas mãos para cá, vamos apresentar ao Senhor o pão. E eu vou ministrar aqui a Santa Ceia, você aguarde para nós participarmos juntos. Estenda suas mãos para cá, por favor. Maravilhoso Deus, eterno Pai, te apresentamos agora, ó Deus amado, este pão, que é o simbolismo do Teu corpo, ó Deus, dilacerado ali na cruz por nós, pelos nossos pecados. Pai querido, nós consagramos este elemento para serviço dessa ceia, Deus, que a partir de agora não é mais um pão, não é nada físico. A partir de agora é o Teu corpo, ó Deus amado, nós queremos participar de forma digna, que nós possamos, ó Deus, participar em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Você vai estender suas mãos, aguarde, né, quando você receber, vai abrindo, para nós participarmos juntos deste momento tão especial na casa do Senhor. Nossa orquestra adorando, os irmãos do cerimonial podem servir. Quero dizer que vocês estão lindos, viu? Novo uniforme, as diaconisas, todos muito bem apresentados, amém? Então, que Deus abençoe, podeis servir em nome de Jesus. Concedeste
Aleluia. De pé, igreja. Todos receberam. Quem não recebeu, balance a sua mão, por gentileza. Todos receberam. Coloque assim, ó, o coração simboliza o amor que Deus tem por nós, que entregou seu Filho unigênito. Aleluia. Por amor a você, querido. Falei pela manhã, Deus trouxe uma palavra tão profunda, irmãos. Deus, Ele nos deu o melhor, né? E às vezes nós não queremos dar o nosso melhor para Deus. Quando você entender isso, tudo vai mudar, querido. Dê o seu melhor, sua juventude. Eu sei o que é dar a juventude, jovens. Eu sei o que é dar a adolescência, a infância. Minha diversão era ciclo de oração, minha mãe. Eu sou o mais novo, não tinha opção. Eu sei o que é isso. Mas Deus, Ele recompensa, querido. A palavra do Senhor diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o quê? O pão. E tendo dado graça, partiu e disse: tomai, comei. Isto aqui é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Podei compartilhar em nome de Jesus. Aleluia. Quem pode glorificar a Deus? Aleluia. Estenda suas mãos para cá. Aleluias, glória a Deus, louvado e agradecido ao nome do Senhor. Que nessa noite nós retornamos à casa do Pai para participar desse banquete especial. E aqui está esse suco, meu Deus querido, que nesse momento, meu Deus querido, que nós apresentamos a Ti, passa a simbolizar, meu Pai querido, o sangue do Seu Filho, meu Deus, que foi derramado ali na cruz por cada um de nós, Pai querido. E que nesse momento, meu Pai querido, que nós vamos participar, Pai. Nós cremos no Seu poder, nós cremos na Tua graça, meu Pai querido. E cremos, meu Pai querido, de uma maneira toda especial, se ao participarmos, meu Pai querido, desse suco, simbolizando, meu Deus querido, o sangue do Seu Filho, nós possamos ser curados de todas as enfermidades, de tudo aquilo que não vem de Ti. Por isso eu Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Quando você pegar agora, você já vai poder participar e ajoelha agradecendo ao Senhor. A palavra do Senhor no verso 25 diz: semelhantemente também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Quem está fazendo isso em memória do Senhor Jesus? Nós declaramos que nós estamos fazendo isso em memória de Jesus Cristo de Nazaré, Senhor. Em nome de Jesus, podei participar. Aleluia. Ministério de louvor. Bendito
Fica de pé glorificando e exaltando o nome do Senhor, igreja. Só quem vai ter o mês de setembro abençoado, dá um glória a Deus aí, aleluia. Você crê nisso? Então vire para 3 pessoas, abençoe, diga: o mês de setembro, vou falar para você, irmão Carlos, o mês de setembro será muito abençoado. Pega 3 pessoas aí, libera aí, ó. Mês de setembro vai ser diferente, aleluia. Eu profetizo, o mês de setembro vai ser um mês maravilhoso, protegido. Diga: eu vou fazer jejum. Te peguei, né? Te prepara para o sobrenatural, aleluia. Mês de setembro vai ser muito diferente, eu creio disso, queridos. Vai ser um mês maravilhoso. Eu profetizo, Senhor, não vai ter acidente lá nessa casa, não vai ter escassez, querido. Vai ter a glória, a presença. Deus estará contigo, aleluia. Todos os dias do mês de setembro, aleluia. Você crê nisso? Então te prepara. Te prepara, aleluia. Eu estou preparado, Senhor. Estou preparado no mês de setembro, aleluia. Irmãos, você já conhece a nossa agenda? Amanhã tem oração 9 horas aqui. Tarde de milagres, está lotado. Venha um culto que nós temos terça-feira às 15 horas. Quarta-feira você vai estar conosco aqui nos Desplugados. O Evangelho na Era dos Algoritmos. Traga a criança. Não vai ter ensaio para criança acima de 10 anos. Vão estar conosco aqui, adolescente. Vamos falar das emoções. Isso é muito, muito importante. Então, te chamo. Domingo, nós teremos a Samara, a missionária Samara, que é membro dessa igreja, estará ministrando a palavra, nosso culto de celebração. Existe alguém que gostaria de se reconciliar, pastor? Eu quero voltar aos caminhos do Senhor. Eu quero me reconciliar. Temos alguém para Jesus? Pastor, eu quero aceitar Jesus como único e suficiente Salvador. Levante a sua mão. Se Deus está te chamando, não é o pastor Marcelo. Temos alguém que gostaria de receber essa oração? Eu sei que o culto de Santa Ceia é o nosso culto. Agora, tem alguém que está pela primeira vez. Pastor, eu estou pela primeira vez. Senta a igreja, só um minutinho. Eu estou pela primeira vez neste culto, nessa igreja linda. Onde está você? Levante a sua mão, quero só te conhecer, levante. Ah, está aqui, nossa irmã, a mãe do Max. Fica de pé. Olha, irmã, essa aqui é a mãe do irmão Max. Está mais jovem do que ele. Vai lá, Max, fica perto da sua mãe para comprovar. Tá ou não tá? Tá judiadinho o bichinho, mas nós... A Zé tia do Max. Rapaz, o Max está trazendo toda a família de Goiânia mesmo, né? Mais alguém? Mais alguém? Aqui, é família também? Mais alguém? Sejam bem-vindos. Fica de pé, meu querido. Rapaz, ó, tem um jovem bonitão ali também, rapaz. Mais alguém que está pela primeira vez? Deus abençoe vocês. Nós temos um presente para vocês. Se vocês sentirem à vontade, nós temos uma sala preparada desde cedo, com suco, com um brinde da nossa igreja. Se vocês sentirem do coração, nós estaremos lá orando com vocês. Então, todos que estão de colete aqui, você vai receber um brinde maravilhoso que está aqui nessa caixa. Então, siga, por favor, a nossa grande equipe de integração, para nós termos uma conversa de 1 minuto com vocês. Diaconisa aqui na frente, rápido, corre, Mansalete, corre. Um tiro. Nós vamos avaliar agora nossas modelos, irmãos. Vamos dar uma nota para elas. Faz a fila e a foto. A Giovana também. Irmãos, ficaram bonitas as nossas diaconisas? Lindas demais, né? Tudo bem que a Giovana é a mais bonita aí, é difícil também, né, irmão? Porque nasceu bonita assim. Mas vamos dar uma chance para as outras irmãs, né, irmão? Pode tirar foto oficial. Ei, peraí, eu estou de preto e branco. Não posso não, né, irmão? Tira aí dessas lindas. Uma salva de palmas a Deus. Essas irmãs que jejum, trabalham na casa do Senhor. Parabéns, ficou muito bonito, viu? O uniforme de vocês. Fique de pé, deixa eu orar por você. Lembre que temos um frango maravilhoso aqui na cantina. Tem jantinha, né, desse departamento infantil. Está chegando a nossa festividade.
E o lançamento, oh meu Deus, eu queria tanto lançar esse livro. O lançamento do livro vai ser no dia 21, irmãos. Teve uma proposta de eu vender quase todos. Eu falei, não, eu vou vender para a minha igreja primeiro, e sobrar, eu vou liberar para os pregadores. Os pregadores querem, né, comprar os livros para vender, eles compram X e vendem por 2X. Então, eu reservei os livros para vender aqui, né, para abençoar a nossa igreja. Quem não puder, pastor, eu não posso, você vai ganhar um. Mas se você não puder, porque eu preciso pagar a impressora gráfica. Mas dia 21 de setembro, nós vamos estar aqui pregando, e nós vamos fazer o lançamento, com a graça de Deus, o livro Burnout, a epidemia invisível do limite à esperança. E eu sei que vai ser bênção para nossas vidas, irmãos. É propósito, esse livro é propósito, amém? Levante a sua mão para o alto assim, deixa eu orar por você, como pastor e sacerdote. Pai, eu quero te apresentar teus servos, quero te apresentar esta família que está representada por uma mão levantada, Senhor. Nós já profetizamos que de contínuo a tua mão será com eles. Pai, o mês de setembro vai ser o mês da presença, o mês do crescimento. O mês, meu Pai, de setembro será diferente, como nós falamos, Senhor, no mês passado. Nós cremos numa progressão, meu Pai, Senhor, da tua presença. Nós cremos no mais de Deus. Nós cremos, Senhor, que famílias estarão debaixo da sombra do Onipotente, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo mês de agosto, mas obrigado também pelo mês de setembro que aponta, Senhor, para o mês abençoado, guardado pelo Senhor. Assim, fica conosco, nos leva e nos despede em paz, que possamos, Senhor, abraçar o teu reino, abraçar a obra do Senhor, servir, Senhor, uma frente aqui, que todos possam ser corpo aqui da nossa igreja, em nome de Jesus. Agora receba assim, estenda a sua mão recebendo, que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que a doce comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus possa estar presente, te guardando com os teus, em nome de Jesus. A igreja diz, amém. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.